Criei aqui em Venâncio, sempre no interior. Agora, quando aconteceu isso, o filho queria que eu viesse morar na cidade com ele. Eu disse, não, por enquanto puder, vou ficar no interior, mas até quando a gente não sabe, né? Que é quando tiver saúde. Meu nome é Pilmar Royer, sou agricultor e sempre trabalhei na lavoura, assim. E nós era casados, eu e minha esposa, já há 34 anos já. E a gente vivia bem assim, nós tínhamos um chalé de madeira, e aí depois fizemos uma casa boa de material. E ficou agora 2 casas, assim, bem dizer, com tudo dentro. Ela comprou tudo, os móveis, tudo novo, assim. E a gente vê aquilo tudo bonito, assim, né? E é uma coisa que não tem explicação, assim, né? Que a gente não entende por quê. 58 anos ela tinha. Fiquei desconfiado que ela levantava muito cedo de manhã. E aí não dormia mais. E ela disse que tinha uma coisa ruim na cabeça, ela disse. E eu disse ainda para ela, mas tu não sabe que não está com depressão? Aí ela disse, eu acho. Aquele dia de manhã, ela levantou bem cedo antes que eu. Aí ela veio no quarto lá com a caderneta e disse assim para mim, eu vou te anotar a senha dos bancos que nós trabalhamos aqui. Aí eu disse assim para ela, ué, mas por que isto? Aí ela disse, não, se eu ficar mais ruim, que tu não consegue tirar dinheiro, pegar dinheiro. Isso mais, quem fazia isso era ela, sabe? Aí ela me disse, eu vou dar uma caminhadinha na estrada, depois eu vou vir para cozinhar feijão. Tirou na minha frente um pacote de feijão, abriu, tirou uma carne para botar no feijão, assim. E aí eu vi uma cachorrinha que estava sempre junto com ela, muito de estimação, né? Em cima da taipa do açude, acuando. Aí fui ver o que era aquilo. Cheguei perto, eu vi aquilo em cima da água, assim, branco, assim. Até achei que era peixe, que é um açude que cria peixe. Aí cheguei assim, era ela, estava em cima da água, assim. Fazia uns 15 minutos. E aí eu entrei, ainda tirei ela, já estava morta já. Aí às vezes eu penso, mas como é que eu não percebi, assim, mas na hora, né? Que leva alguém até o desespero. A depressão é uma doença tolerável, mas a persistência da depressão se torna intolerável e insuportável. Em 2016, o Brasil era o 5º país no mundo em depressão. Um ano depois, em 2017, passamos a ser 3º. Era muito maníaco com negócio de limpeza, assim, sabe? Que o filho tinha que estar sempre limpinho, a criança gosta de brincar assim na terra, coisa, isso ela não gostava, não deixava. Tinha que ser sempre tudo aquilo limpinho. Quando isso aconteceu, aí que veio os vizinhos lá no açude, lá, né? Tudo dizia foi acidente, aí eu também fiquei meio assim. Mas aí eu vi os 2 chinelos dela em cima da taipa do açude, aquele chinelo parelhinho assim. E aí ficou aquilo na minha cabeça, assim. Ficou bem confuso, assim, foi acidente ou... Aí na mesma hora eu pensava, mas aí aqueles 2 chinelos iam ficar direitinho lá, assim, um do lado do outro. Aí achei um bilhete, assim, um papelzinho debaixo da televisão, assim, que era para mim cuidar bastante do filho, para o filho também me cuidar, que amava demais o filho, e pedindo perdão por que ela tinha feito. Foi assim. Agora está esclarecido que não foi acidente. Tirou aquela confusão que estava na minha cabeça, sabe?
Venâncio Aires já foi considerada a capital do suicídio. Em 2015 a gente teve 15 suicídios, 10 homens e 5 mulheres. Em 2016 foram 11, 9 homens e 2 mulheres. Em 2017 foram 20, 7 homens e 13 mulheres. E até agora, total de 10 com o de ontem, né? Os homens acabam cometendo mais suicídio do que mulheres. E a forma que eles cometem o suicídio é uma forma mais agressiva, por isso talvez mais efetiva. Venâncio Aires é um município muito grande. Tem locais, distritos que chegam a ficar 44 quilômetros da Sé. O que acontece? Tu tenta te matar num lugar desse, tu morre, porque tu não consegue acessar o socorro. Daí que tu vai chegar na cidade, tu já morreu. Na cidade, na mesma cidade, a incidência de tentativa de suicídio era a mesma do interior. Só que na cidade as pessoas eram socorridas a tempo, então elas não morriam, mas no interior morriam. A gente vê que nessa região costuma ser mais ou menos o dobro da média nacional, né? Em torno mais ou menos de 11%, enquanto que a outra média estaria em torno de 5 ou 6%, então seria o dobro, né? Aquelas pessoas que estão fazendo acompanhamento num serviço de saúde mental, geralmente não cometem suicídio, né? Por quê? Porque eles resolvem falar do problema. Eu agora estou bem, mas a ficha parece que foi cair uns 20 dias, um mês depois. Que aí eu pego uns remédios que eu pego lá no posto, né? Aí eu fui para pegar o remédio e cheguei lá e entrei em desespero. E esses remédios, a maioria quem pegava lá era ela, né? Anotava como é que eu tinha que tomar, assim, assim. E aí entrei em desespero. Foi aonde aí me encaminharam para cá. Hoje ele consegue falar muito bem assim do assunto porque ele está em acompanhamento aqui no CAPS. Ele disse que no início assim era muito difícil para ele. Então hoje ele tem um acompanhamento psicológico, tem um acompanhamento com um psiquiatra. Porque fica sempre um sentimento de culpa, uma sensação de que devia ter feito alguma coisa, ou como é que eu não vi que isso estava acontecendo, né? É uma morte diferente do que se fosse uma morte natural, né? Então é muito impactante, realmente, assim, que impacta de 5 a 10 pessoas para cada caso que chega ao suicídio. Das 20 cidades brasileiras, com mais de 50 mil habitantes, que têm as maiores incidências de suicídio, 11 são gaúchos. Nessas regiões todas, há um uso indiscriminado de agrotóxicos. Esses agrotóxicos, eles são organosfosforados e são maciçamente usados. A grande maioria dos agrotóxicos age especificamente sobre o sistema nervoso dos animais que ele está querendo controlar, seja de roedores, seja de insetos, seja de cobras e outros anfíbios, etc. Como o homem é um ser vivo e mamífero, então o efeito sobre o homem é a mesma maneira. O problema não é o fumo que causa suicídio, são os produtos usados no fumo. Se uma substância é nociva a animais, que consideram seres vivos, certamente numa dose maior também tem a ação sobre o ser humano. É só uma questão de quantidade e de tempo. Meu nome é Nelce Werner, eu sou agricultora, sempre trabalhei na roça, desde criança, sempre trabalhei no fumo, sempre no fumo. A minha guria nasceu, ela vai fazer 22 anos, com 6 dias eu estava na roça colhendo fumo. Aí eu fui dar mamar para ela vomitou, daí eu percebi que tinha que ser o veneno, então que ia fazer mal para ela. Aí eu tive que desmamar ela. O agricultor, ao aplicar, ele está inalando. Com isso vai para o pulmão, e no pulmão é absorvido para a corrente sanguínea e depois é distribuído todo o corpo. Então ele vai ter uma ação sobre o cérebro, que é o sistema nervoso central, sobre o sistema nervoso periférico, então são contraturas, fraquezas, convulsões, sobre o sistema intestinal, provocando ou diarreia ou constipação e vômitos, sobre o coração,
aumentando e principalmente diminuindo o batimento cardíaco, até levando uma parada cardíaca, e também sobre outros sistemas imunológicos também. Aí vem veneno para botar no fumo, vem veneno para botar no brejo, sabe? Tudo na base do veneno. Hoje, se eu chegar perto de uma lavoura que alguém passou veneno, me ataca de vereda. A minha boca fica assim, tipo, bem fininha, sabe? E seca e já me ataca. O fígado, eu não posso mais chegar perto onde é que tem veneno. Outra maneira de absorção é pela pele. Então as pessoas que não usam proteção, ainda mais do calor e transpira, então os poros abrem, então é uma absorção muito grande pela pele. Há uns anos atrás não tinha proteção nenhuma. Não tinha. Não tinha um par de bota para botar, sabe? Aí como a gente pegava, às vezes estava de bermuda, pegava e ia colocar esses venenos. E aquele tempo tinha veneno muito forte, né? Todo mundo me dizia que era para me procurar um médico, porque eu não dormia, eu só tinha que trabalhar, sabe? Só trabalhar e trabalhar e trabalhar. Aí chegou num ponto assim que parava na roça para descansar um minutinho, começava a correr água das minhas vistas do nada, sabe? Toda hora, aí cada vez foi ficando pior e pior. Eu acho que foi umas 4, 5 vezes, sabe, que eu tentei. Eu tenho muito parente que fizeram a mesma coisa, sabe? Isso me dói muito. Há 2 anos atrás eu perdi meu cunhado também, que tirou a vida dele assim. Eu não abro a minha casa. Eu não consigo. É tudo fechado. Por isso que eu me sinto mal, sabe, com luz ligada. Eu gosto de estar no escuro. Na maioria dos países, os homens se suicidam mais que as mulheres, numa proporção de 4 para 1, até maior. Né? No Brasil é em torno de 4 para 1. E na China e na Índia, as mulheres se suicidam mais do que os homens. E é nitidamente uma questão de gênero. Na China são mulheres rurais, mulheres muitas vezes que casam e vão morar com a família do marido. Então elas são submetidas assim, a um controle, a um regramento muito rígido. Se o primeiro filho não é um menino, né, também tem essa questão. E na Índia é a mesma coisa. As mulheres ficam muito à mercê dos maridos, né, de uma sociedade patriarcal. Os japoneses, eles têm uma visão do suicídio como um ato de coragem, os chineses como um ato de covardia. Então, na China se suicidam mais mulheres, é uma coisa, olha a questão de gênero, de covardes, do Japão os homens, os samurais. O Mabarose, ele diz que é como uma ilusão, é uma maneira muito metafórica que os japoneses encontraram para explicar e para desculpar de uma certa maneira o ato. Às vezes no mar aparece uma sombra, uma imagem, uma luz que seduz os marujos e eles não resistem e se jogam no mar. Então eu acho que é uma explicação metafórica que eles usam para, de uma certa maneira, desculpar aquilo que foi feito, para liberar, né, os sobreviventes. A arte, a poesia, o cinema, a literatura, eles trazem assim, elementos que a pesquisa científica muitas vezes deixa de lado. E eles são essenciais para a gente entender o fenômeno e para a gente lidar com o fenômeno também. Eu prefiro manter o anonimato para preservar a memória da minha família, porque já passaram bastante com isso. Meu pai tinha 73 anos quando cometeu suicídio. Acreditamos que os sinais que ele demonstrou antes, ou nós não percebemos, tanto é que ele deixou um bilhete um dia antes de acontecer o fato. E disse que amava todos os filhos, a minha mãe, a esposa dele, e todos os netos, citando o nome de um por um. O suicídio não é uma patologia, nem uma nosologia, nem uma doença. É uma consequência das doenças mentais. A depressão, os transtornos de personalidade, os transtornos bipolares, a esquizofrenia, e que associados ao uso e abuso de álcool e drogas,
cria-se todo esse caldo de cultura. Então as pessoas depressivas, elas têm ideação suicida, mas o fato de pensar em se matar não quer dizer que a pessoa vai se matar. A pessoa só cria coragem de se matar quando associa com o uso de álcool e drogas, e principalmente com abuso. E não só as drogas ilícitas, mas também as drogas lícitas, os benzodiazepínicos, os próprios estabilizadores do humor, alguns antidepressivos. Todas essas drogas, elas têm uma função específica, mas quando elas são usadas em abuso, nós constatamos uma alta incidência de suicídio. Eu tive outros casos na família, mas muito tempo atrás, anos 50, 60 e anos 70, algumas pessoas cometeram isso, mas não sei dizer o porquê agora, o que as motivou na época. Todos eram agricultores. A percepção que eu tenho, que muitos casos que acontecem em volta dessa região, é que muitas vezes a incapacidade das pessoas de realizar alguma coisa ou perderem o senso de utilidade no trabalho, na família ou na vida, leva elas a cometer o suicídio ou a tentar o suicídio. Quando que as pessoas se matam, né? A gente tem que pensar no suicídio como um fato social. Ele acontece em todas as sociedades, em maior ou menor grau, dependendo de como a sociedade lida com aquele evento. Porque senão nós vamos colocar muitas vezes em cima de uma família apenas, sobrecarregando essa família, né, deixando ela culpada caso ela não consiga evitar. Né? Então esses sobreviventes vão lidar, vão ficar destroçados, né, com essa tragédia que incidiu sobre eles para o resto da vida. Os médicos falam que qualquer suicida tem transtorno mental, que todo suicida que se suicida ele deve ter algum transtorno mental. Mas alguma coisa leva a ter esse transtorno mental também, né? Se nós pensarmos, né, em soluções sociais, né, já que o suicídio é um fato social, certamente elas vão poder ter mais impacto e mais êxito. Pergunta minha agora, os baianos cometem suicídio? Os nordestinos? O efeito desse agrotóxico, especialmente o óleo fosforado, ele leva a uma sensação, um aumento da incidência de depressão e, eventualmente, até de ideação suicida. O estranho é que esse mesmo agrotóxico era usado em outros estados, em outros lugares do mundo. E não constatou uma incidência igual de depressão e de suicídio também. Das 20 cidades brasileiras, com mais de 50 mil habitantes, que têm as maiores incidências de suicídio, 11 são gaúchos. Por que isso não aconteceu em outros locais, ou do Brasil ou de outros países, que usaram a mesma substância e não foi constatado um aumento tão grande de suicídio como no estado do Rio Grande do Sul? É uma pergunta a ser respondida. É uma coisa que ficou assim, sem explicação. Ficou 2 porcos gordos, chiqueiros, 2 porcão, uma novilha que estava gorda e ia carnear, lá um monte de frango para matar, assim, ficou tudo. No quintal, uns 2, 3 dias antes, ela ainda fez canteiro, plantou moranguinho. Então nós devemos achar uma outra explicação associado ao uso de agrotóxicos, que os dois então aumentaram essa incidência de depressão tão grave entre os agricultores do Rio Grande do Sul. A sorte que eu tenho a mãe do lado que dá bastante força. Senão eu já tinha feito de novo. Eu já fiz 2 vezes, eu já tinha feito de novo. Tudo bem? Na medida do possível, vai empurrando sempre com a barriga. Meu nome é Vera Lúcia dos Santos Robaldo, 42. Meu nome é Luci Robaldo. Essa é a minha filha, que não obedece, só faz besteira. Tem de ter sempre no lado dela. Sempre, sempre, sempre. Isso é bravo. Primeiro que já começou a doença da epilepsia dos 12. E depois já começou a depressão com 15. E daí depois desandou tudo. Aí
qualquer coisinha, dá vontade de terminar com tudo mesmo. Ela já fez 2 vezes. Eu trabalhava na agricultura, eles plantavam fumo. Nós sempre plantamos fumo, sempre. Desde nenenzinha ela estava na lavoura. E depois, cada vez quando vinha na roça, ela no chão. Aí ela estava sentada na sombra. Pode ser que ajuda, mas não sei se é do fumo. Mas o veneno, essas coisas, e o fumo verde ajuda nessas coisas. Esse veneno que eles botam no fumo, eu de manhã indo molhado e estava vomitando, era uma coisa só. Eu não suportava o sol e esse veneno, esse fedor desse fumo verde. Quando atua sobre o sistema nervoso central, ele também pode atuar sobre o psiquismo, ou seja, a forma de personalidade ou de relação social das pessoas, podendo levar à depressão ou levando à euforia, à agitação e até à alucinação. Só eu sei o que estou passando com esse ataque epilético mesmo. E cuidar ela. Tem de cuidar que nem uma criança pequena. Quando veja, ela já está tomando isso e aquilo. Depois que passa a crise da convulsão da epilepsia, dor de cabeça, tu não sabe onde vai te enfiar. Alguns agrotóxicos são tão perigosos, que mesmo uma exposição única em quantidades relativamente pequenas já pode provocar sintomas clínicos de alguma gravidade. Outros são menos tóxicos e mesmo expondo a uma quantidade maior frequentemente, pode levar meses ou até anos para apresentar algum sintoma. Quando está nos baixos dos 40 graus, vai na roça para ver como é que é. E para quem já tem problema, ir nesse sol e nesse fumo fedorento, aquilo foi a gota d'água. Ela não dormia à noite. Dor de cabeça, dor de cabeça. Desde que parou de ir na roça, aí a dor de cabeça não é mais tanto. Quando tu entra muito em contato com essas substâncias, isso pode, pode levar a pessoa a ter, né, essas ideação suicida, porque ele interfere no sistema nervoso central, né, o agrotóxico. Mas isso não é uma forma específica, assim, né, que quem trabalhar no interior vai ter ideação. Muitas pessoas têm a sua renda com o fumo, né, ou com a erva mate também, que às vezes acabam usando o agrotóxico, mas isso não é um fator predisponente. Aí começaram a fazer essa perícia até aos 26, eles me aposentaram. Isso depois que eles me aposentaram, não foi mais, não deu mais. Primeiro nós não peguemos ajuda. Depois ela estava lá no CAPS, Quantos anos tu estava lá, que tu foi cada semana lá? Participar das oficinas, mas depois não deu para ir mais sozinho. Às vezes o posto de saúde está fechado ou é um pouco longe da casa, porque no interior é assim, as casas são mais distantes umas das outras, né? Aí eu também não podia ir sempre junto, eu não estava aposentado, como agora, aí eu podia ir, agora eu estou aposentado. Eu acredito que o trabalho do CVV Comunidade, ele é muito importante no momento que ele pode chegar mais perto, né, das comunidades, porque as comunidades da zona rural não vêm para a cidade. Assim, quando sai, muitos dizem ainda, essa é aquela que queria se matar. E isso é brabo escutar, mas a verdade é a verdade. Agora que dói, dói. A pessoa que tentou o suicídio, para o sistema de saúde, ela vai sempre ser vista como um fator de risco. Não quer dizer que ela vai vir a tentar sempre ou que ela vai falecer disso, mas a gente encara como um fator de risco porque tem a chance de repetição, né? Não existe ex-suicida. Um suicida vai ser
eternamente o suicídio em potencial. Ele está em atividade ou em abstinência. Ela pode enxergar a vida de outra forma, trabalhar os seus medos, suas ansiedades, encontrar outras saídas para a sua vida e levar uma vida normal. Não, Silvia. Tarde. Olha, tem um caso recente na família, né? Na verdade, se trata do meu pai, né? A minha mãe comentou que ele estava muito desesperado e que teria dito que a gente não era para se surpreender se ele não estivesse mais com nós daqui a alguns dias. O pai fez consulta psiquiátrica na quinta-feira, 6 de setembro de 2018, e no dia 7 de setembro de 2018, no entardecer, no crepúsculo, ele estava a caminho de tentar o suicídio. Eu não ia fazer isso. Estava preparando para a hora que eu não aguentasse mais, né? Não aguentava mais, a última saída era essa, mas não ia fazer. Ia ser a última saída, né? Ele faz tratamento com psiquiatra para depressão, essa parte, mas que estava incomodando ele é o problema no ouvido. Ele disse que ele estava enlouquecendo, que praticamente pegava fogo no ouvido dele. E aí a gente procurou um otorrino, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta. Tenho coceira nas orelhas, se eu não boto remédio dá muita dor, né? Se eu não usar remédio, né? Começa a coçar e logo começa a esquentar e logo vem a dor. A segunda pesquisa sobre o suicídio que eu fiz parte, né, foi uma pesquisa que o foco era suicídio em idosos. E a gente via que então eram idosos que os papéis, né, tradicionais de gênero que são imputados aos homens na sociedade, eles de alguma maneira tinham sido afetados, tinham sido quebrados. Eu acho que é consequência de uma vida, né, de uma vida, frustrações, erros, acertos, né, culpas, tudo vai se acumulando e aí chega numa certa idade e tudo isso pesa, né? Por exemplo, um deles nós dissemos nas palavras da própria pessoa da família, agora ele estava aqui em uma mulherzinha. Então era um idoso fazendo o papel de uma mulherzinha. O que quer dizer para um idoso rural que antes ele era o chefe da família, ele decidia o que ia plantar, o que não ia plantar, se ia vender alguma coisa, né? Agora ele estava em casa. Ele sempre teve bastante autonomia e tal, e nunca admitiu, nunca permitiu que a família assim, se envolvesse, interferisse, né, procurando ajuda médica de um especialista ou coisa assim, né. Somente agora que ele está mais velho, mais fraco, mais dependente, é que a gente pôde, tipo, tomar conta dele. O otorrino deu ontem, que é para dor. Esse aqui são umas gotinhas que se coloca 3 vezes por dia dentro do ouvido. Meu nome é Eva Jandira Henke. Sou doméstica, sou agricultora, trabalho na lavoura, trabalho em casa e agora sou enfermeira, cuidando do marido e o filho também, né? Que também tem problema, depressão. Mesmo a gente vendo que precisava do tratamento, ele não aceitava. Porque isso era bobagem. Ele só aceitou esse tratamento com psiquiatra porque a assistente social veio aqui em casa e obrigou. Obrigou. Então agora vai. Numa sociedade de honra, né, numa sociedade rural, conservadora, onde essas questões têm muito peso, eles tinham sido destituídos desse papel. Esses municípios que nós visitamos, né, que fizeram parte da pesquisa, são municípios de colonização alemã, todos eles, né? A maioria eram luteranos e o luteranismo ele propugna que uma pessoa então que se esforça no trabalho, ela vai ser recompensada, né, com lucros, com sucesso econômico. Então isso faz parte da bagagem, né, que eles trazem, a bagagem intelectual, de visão de mundo, né, acerca do trabalho. Me dá vontade de trabalhar e não posso, por isso eu fico triste. Chega um ponto, a coragem a gente tem para trabalhar e a força não tem. Tem a coragem, aquela impressão, mas a força não dá mais, né?
se eu não tenho como trabalhar onde trabalhar, para que viver? Eu vivo para trabalhar, entende? Então é tirar isso, esse orgulho, entende? Da vida. As pessoas nessa região, elas têm orgulho de trabalhar. Elas não têm orgulho de ter dinheiro. Elas têm orgulho de trabalhar para ter dinheiro, para continuar investindo. Para isso que elas existem, para isso que elas foram para lá. Entendeu? Então, quando tu quebra isso, é uma derrota, é uma humilhação. Sempre foi uma pessoa hiperativa, disposta, trabalhadora, assim, que tinha energia sobrando. E hoje tu olha, tu não acredita que é a mesma pessoa que está ali caída, silenciosa, na dele, não se movimenta, quer ficar na cama, deitado, não interage mais. O senhor tem depressão? Pouca. Esse aqui é do psiquiatra. Esse é antidepressivo. E o médico conclui que toda essa situação que o pai está passando com a sua saúde é resultado de todo o contato dele, de todo o trabalho, de tantos anos que ele esteve exposto aos agrotóxicos do fumo. O médico perguntou se ele usava proteção, eu disse que não usava, andava de pé descalço no meio das lavouras envenenadas. Eu ia assim na raça, mais rápido. Às vezes ele até pegava um veneno brabo, ortene que se chama, com as mãos. Se tinha formigas andando, ele pegava os punhados. O médico disse, mas não colocava luva. Nunca quis colocar luva, proteção nenhuma. Eu abria, botava na torneira e limpava, né? Às vezes ia com a boca. Só às vezes, no bico da máquina. Tocar de volta o entupimento. Mas eu já lavava bem a boca. Muito bem. Mas dentro dos ouvidos, o médico não encontrou infecção, nem fungos. Então, aqui sim. Aqui o médico disse que isso aqui dói para ele. O médico acha que é uma suspeita, que pode ser que essa alergia veio dos venenos. Me arrependo, mas agora é tarde. E observando então as famílias, algo que ficou claro é que nem todas elas eram de origem alemã. Então nós encontramos, por exemplo, famílias de etnia de raça negra, né, e que havia suicídios e que o comportamento deles frente à desonra, né, por uma falência econômica, assim, em situação de muito risco, alguma dessas famílias, risco de perda da terra, né, de que a safra não desse certo. Então a situação de ruína, de desonra frente a essa situação era exatamente igual a dos outros, digamos, de origem alemã. Isso nos fez pensar que o grupo, o quanto a cultura do grupo, ela impregna todos, independente de qual que foi a origem, ela se mantém nesses locais, né, nesses locais de camponeses, de sociedade de honra, né, e que a ética do trabalho, ela tem essa força, esse peso tão importante. E eu lembro especificamente de uma senhora que o pai tinha se suicidado. Ele se suicidou num galpão de fumo. Quando terminamos, ela disse, olha, as pessoas dizem que isso passa, né, que é uma coisa que eu herdei, e eu queria saber o que a senhora pensa disso. Eu acredito que não tenha nada a ver com genética isso, né? Isso é uma coisa cultural, é um comportamento aprendido, é um comportamento que as pessoas, né, se existem muitas pessoas que fazem isso, é como se elas aprendessem, né, quando tem um problema, a resolver dessa maneira. Ela quer terminar com o sofrimento, ela não quer morrer, mas ela não está vendo saída no momento, né? Então nós, profissionais de saúde, e todo mundo tem que estar sensibilizado para sempre apostar naquela parte da pessoa que quer viver. Por menos que seja, às vezes eu digo, se a gente consegue ajudar uma família, né, uma pessoa, nós já teremos cumprido, né, com parte da nossa tarefa. Então isso é uma coisa também que nos dá uma sensação, né, de trabalho feito, né? O que chama mais atenção é o aumento das crianças e adolescentes. Nós já temos incidências de crianças com 6 anos de idade. Então a história tinha a Maria. A Maria, ela
Nasceu lá em 1970, para vocês é bem distante. Foi abandonada pelo pai, negligenciada pela mãe e foi criada pela avó. Com 17 anos, ela conheceu um jovem e a Maria acabou ficando grávida. Só que a imaturidade do casal veio à tona com as dificuldades. A Ana nasceu, né, nesse lar e ainda na infância a Ana sofreu um abuso. Com 15 anos, ela achou que a vida era difícil demais. E ela, então, atentou contra a própria vida. E a Ana sou eu. Eu sou a menina dessa história. Meu nome é Pamela Cristina Flores. Eu sou estudante do curso de Psicologia. Sou casada, mãe, tenho 30 anos e sou uma sobrevivente. Eu compartilho a minha história, mas eu sempre fico no fim da palestra me enrolando por ali. Alguns relatam, né, falam, a Pamela sou eu, né? Ou a Ana sou eu, que é o nome fictício que eu uso, né, na palestra. Meu nome é Bruna Isadora Krug Marim, eu tenho 17 anos e eu sou estudante. Eu tenho depressão desde os 7 anos de idade, com a perda de um parente muito próximo. Desde ali aquela depressão não foi tratada e depois que eu mudei de cidade, me afastei de alguns amigos, isso começou a decair mais e eu piorei. Eu decidi que eu tentaria tirar minha vida. Eu mesma, tentando olhar minha história, penso que eu realmente surpreendi os meus pais. A mudança de conduta, né? Então tu tem um filho que é alegre, que está sempre brincando, que está sempre ansioso, querendo ir para a escola. De uma hora para outra ele não quer ir mais para a escola, ele quer continuar dormindo. Aí ele vai para a escola empurrado, chega na escola ele continua dormindo. Mas por que disso? Porque ele passa toda a madrugada na internet. Eu não ia deixar carta, eu não vi um filme, eu não soube de nenhuma história, eu não tive contato com nada disso anteriormente. E mesmo assim, fiz, né? A primeira vez foi com 15 anos, a segunda vez também foi com 15 anos e a terceira tentativa foi com 16. Me chamo Carmen de Vargas. Sou professora de ensino médio nessa escola. Trabalho com língua portuguesa e língua espanhola. Eu moro há mais de 20 anos no bairro. Essa é uma escola de um bairro de Coab, né? Um município dormitório, porque as pessoas mais trabalham em Porto Alegre. Nós fazemos parte da região metropolitana de Porto Alegre, a grande Porto Alegre. Eu não diria que é um bairro violento, que nós não podemos sair à noite, que temos toques de recolher, não. Mas é um bairro como tantos outros do país, que é um bairro de periferia, com todas as características que um bairro de periferia tem. Nós sempre víamos no noticiário questões de suicídio de adolescentes. E parecia uma coisa muito distante. E até que um dia aconteceu na nossa escola, nós perdemos um aluno. Para nós foi um choque muito grande, porque nós começamos a nos perguntar se nós poderíamos ser ajudados de alguma forma. Talvez não evitar, não tivéssemos esse poder, mas amenizar ou ouvi-lo ou alguma coisa. E percebemos também o quanto nós somos impotentes diante disso, porque nós não temos formação para lidar com um assunto tão delicado, para entrar na vida familiar dele. Faz 15 anos que eu trabalho aqui nessa comunidade e teve muitos casos de que pessoas tiraram as suas vidas, tá? De maneiras diferentes. Inclusive um aluno da nossa escola. Foi muito triste. Eles presenciam isso, sabe? Eles enxergam a pessoa naquele estado. É uma coisa bem rotineira, tá? Não vamos dizer assim uma vez por mês, mas períodos bem curtos. Às vezes até parece meio que banal, eles falam, sabe? Meio assim, fulano, aconteceu isso, professora.
a gente procura aqui na escola também fazer que eles se abram e contem, né? A gente tem esse trabalho assim, bem aberto para eles contarem quando eles estão tristes. A gente bota o cunho religioso também, né? Até porque eu tenho a minha tendência católica, então eu também coloco um pouco da linha religiosa. Nessa região tem muita parte assim, ó, de que preocupação econômica. Então, quando a safra acontece alguma coisa, né, um problema natural, chuva, granito que destrói, eles não conseguem lidar com esse fracasso. Ficaram endividados, não procuraram ajuda e tentaram solucionar com isso. Deram sinais, sim, sabe? Inclusive, esse nosso aluno também deu muito sinal. Por exemplo, um adolescente que ia bem na escola, tinha prazer nos estudos ou prazer em alguma atividade, começa a, então, não querer mais, ficar mais recluso, a sua fala, né? Seria mais fácil ou melhor se eu não existisse. Dentro da escola, nós temos orientação da secretaria, um grupo de orientadores, a gente tem uma formação. E a gente trabalha, assim, sutilmente, né, pelo preconceito. A gente tenta fazer uma reunião de pais, e se botar no bilhete que é assunto sobre isso, não vem. Tem que ser camuflado. Já tivemos, sim, trabalhos com psicólogas que vieram aqui na escola conversar, valorização da vida, e aí colocaram, mas não como tema. Se colocar tema que vai falar sobre suicídio, não vem. Como é um bairro onde todos se conhecem, né? Eles estudam no mesmo bairro, eles moram aqui, eles se encontram nos finais de semana nas praças que tem no bairro, então acabam, todos se conhecem, e eles começaram a comentar sobre isso em sala. E um aluno me disse uma questão interessante, ele disse, olha, professora, eu acho que isso tudo é culpa da depressão. Eu acho que a gente é muito triste, acho que isso é tristeza acumulada. A supervisão da escola entrou em contato, pediu ajuda, porque nós não temos braços para isso, nós pedimos parcerias, né, de universidades, parcerias de órgãos competentes, de psicólogos que vieram até nós, fizeram palestras com os nossos alunos. E eles começaram a se dar conta de algumas coisas, né, porque tudo era taxado de depressão. Aí eu recebi um não do meu pai e da minha mãe, eu tô deprimido, tô mal, o mundo acabou. Né? Para eles é tudo muito extremo, né? São muito extremistas nessa idade. A faixa etária deles é de 14 a 18 anos, ensino médio. Eu tentei 2 vezes o suicídio, com 15 e 16 anos. Eu ainda não tinha encontrado um sentido maior para viver. Né? E eu queria acabar com o sofrimento da família, o meu sofrimento. Enfim, eu não sabia lidar com aquilo. Era maior do que eu. E eu achava que eu tinha que dar conta e não sabia muito bem como fazer isso. Eu agendei com eles uma prova, uma avaliação tradicional de gramática de língua portuguesa. Sentasse. E foi num dia muito frio. Era uma sexta-feira muito fria e no domingo seria o Dia dos Pais. E aí eles fizeram frases que eu espalhei pela escola, lindas as frases deles. Esses são os trabalhos deles, que era o que eles gostariam que dissessem para eles. Foi importante alguém ouvi-los, mesmo que seja por escrito, né, ver o que vocês têm para dizer. Olha, professora, é importante, mas acho que o mais importante é ouvir e nos motivar. Vocês, na pouca vidinha de vocês são muito jovens, têm menos de 20 anos, vocês já passaram por muita coisa. E saibam, vai piorar. Vai piorar. E como é que vocês vão lidar com isso? Por exemplo, eu chego aqui e digo assim, pessoal, eu tô com um problemão, tô deprimida, não tenho vontade de sair do quarto, tô pensando em se acabar até com a minha vida. Porque eu não aguento mais, essa vida aí já deu o que tinha que dar. Tá? Mas eu tenho o quê? 17 anos, vamos supor. Tá? O que vocês diriam pra mim? Primeiro eu falaria algumas qualidades tuas e tentaria fazer tu enxergar o quanto é importante para tua família, para teus amigos.
Eu acho que os seus problemas podem servir de aprendizado para ti e que não é por um problema que tu vai desistir, tu vai aprender com ele e tu vai poder seguir em frente, porque tu já passou por vários e tu ainda tá aqui. Mas isso vai mudar, tu tem chance de começar todo dia, tu tem uma chance de ser alguém melhor e de buscar uma diferença, de buscar mudar a tua vida, e tu tem o poder de fazer isso, então não deve desistir. Eu diria para sempre persistir, porque todos nós temos problemas. Não importa o quão grande eles são, eles sempre vão passar. Ajudar as outras pessoas é uma válvula de escape, né? Então, quando tu se coloca numa situação em que tu vê as pessoas, tu se identifica, elas se identificam com a tua história, tu ajuda elas te ajudam, é uma troca. E nessa troca tu vai crescendo e melhorando. Com 17 anos eu nunca tinha falado em público com tantas pessoas e eu fui convidada por um colega de trabalho para contar a minha história. E para minha surpresa, naquele momento, os homens de negócio lá, né? Eu pensava, o que eu vou falar para eles de surpreendente que eles não saibam, né? E eu não trabalhava, não tinha um negócio, eu era apenas uma estudante. E aqueles homens choraram, né? Ao ouvir o meu relato. Acho que eles identificaram suas filhas, suas esposas, em algum momento até eles mesmos. Depois que eu passei por essas situações de tentar suicídio, eu acho que o sentido da minha vida é ajudar as outras pessoas a terem sentido na vida delas. Fiz um pacto comigo mesma, né? Que não importa o que aconteça, né? Eu vou esperar aquele tempo ruim passar, aquele momento de ansiedade, aquele momento de tristeza que todos nós passamos. Mas eu continuo acreditando que a minha vida tem sentido, que ela tem um propósito e que a dor, as marcas, as adversidades, elas também me promovem. E elas não estão ali para me destruir, mas para me promover. Sei que desde a primeira vez eu canto também, me ajuda bastante. A música também é uma válvula de escape. O que eu faria nessa chuva? Imagina um grande espelho, um grande vidro. Esse vidro se quebra e aqueles estilhaços se espalham. E um pedacinho de cada vidro daquele pega o pai, a mãe, vizinho, vizinha, os colegas de trabalho, os colegas de aula. Cada um vai ter um ferimento. A gente normalmente tem o costume de ver o suicídio como um caso isolado, mas não. Para cada suicídio existe de 5 a 10 pessoas que ficam enlutadas e que são diretamente atingidas por esse evento, né? Seja de forma emocional, financeira ou de qualquer outra forma. Uma das prevenções hoje seria, né, perceber em si como é que eu estou. Meu nome é Naira Lisane Zanetti, eu sou natural de Santa Cruz do Sul, estou no CVV há 6 anos. Uma conversa pode transformar uma vida. O número 188, que é um número de utilidade pública, ele está atuando no Rio Grande do Sul desde setembro de 2015, em virtude da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, porque as pessoas precisavam de acolhimento. Em 2008 a 2010, nós fizemos um programa estadual de prevenção ao suicídio no Rio Grande do Sul. Nós reduzimos em 12%, a única época. Em Porto Alegre a gente reduziu para 20%. Aí o que aconteceu? Está tudo resolvido, não precisa fazer mais nada. Agora aumentou tudo de novo. Então nós temos que retomar. Então isso é um trabalho que tem que ser permanente e continuado. A gente tinha tudo, tá? Agora a gente pensa às vezes fartura que a gente tem em casa e tudo, e ela não aproveitou aquilo. Agora que é difícil a gente viver bem sozinho, é difícil. O caderno que eu havia me referido àquela. Teve uma pessoa que tinha mais de 30 passagens policial,
mas não teve nenhuma passagem por nenhuma unidade de saúde. Antigamente, os pastores, né, são comunidades muito luteranas, né, os pastores eles faziam assim, o enterro fora do cemitério, né, das pessoas que tinham se suicidado, que acredito que fosse até uma maneira deles tentarem fazer com que as pessoas ou as famílias se envergonhassem e tentassem diminuir o número de casos. Então, assim, a gente observa que houve estratégias, mas o que predomina é o silêncio e a banalização do fato. Eu sempre tenho um guarda-costas do lado. Tem gente que só liga para dizer, eu só quero dizer que o CVV é muito importante e salvou minha vida. Eu já recebi ligações assim. Muitos realmente que falam, né, olha, eu tentei e eu não vou fazer mais e eu preciso, nem que eu tenha que ligar todos os dias para o CVV para alguém segurar minha mão. Eu muitas vezes eu faço atendimento pessoal. Você encontra com alguém na rua, né? Tu pode me atender sabendo que sou voluntário de CVV? Tu pode me ouvir? Eu posso. Às vezes faço até CVV em casa, né? Tem pessoas das minhas relações de amizade, círculo de amizades, né? Às vezes a pessoa mesma diz, eu não imaginava, eu nem tenho problema, né? Eu só precisava que alguém me ouvisse, né? 50 anos. Fez dia 1º, 50 de julho. Esse é o nosso pagamento, né? É incrível, as pessoas já me perguntaram, o que você ganha com isso, né? O que eu ganho? Isso é saber que o outro, que eu fiz bem para o outro, né? Ah, é assim? É os guri.